A igreja de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 17, já vai dizendo para nós, o apóstolo amado João, já vai dizendo para nós sobre uma visão que ele teve. Ele tem uma visão sobre a igreja de Cristo aqui na terra. Então Deus instituiu a sua igreja. Ontem eu falei um pouquinho sobre os dois caminhos, lembram? Então Deus tem estabelecido na sua palavra dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho, a porta estreita e a porta larga. Vocês lembram? Eu enfatizei isso aí. Também tem a igreja verdadeira e a igreja falsa. Ou seja, nós falamos até ontem, eu falei para vocês, que há mais de 50 mil religiões catalogadas no mundo, cristãs, fora, evidentemente, as religiões pagãs. O que são religiões paganizadas? São religiões que não acreditam em Cristo, acreditam em outro líder, em outro ser, mas não confiam em Cristo, nem acreditam em Cristo, algumas delas, né? A maioria. Então, só de religiões, denominações religiosas cristãs, nós temos mais de 50 mil. Aí fica difícil, né, pastor? Como é que eu vou saber qual é o caminho verdadeiro? Então, a vontade não foi de Deus que houvesse tanta religião no planeta. Isso aí foi o inimigo de Deus, que é o seu inimigo, que é o meu inimigo, que tenta tirar o foco da verdade. E Deus tem uma igreja verdadeira, eu não tenho dúvidas, e você vai sair daqui sem uma dúvida sequer. Deus tem, e o Apocalipse começa mostrando para nós, no Apocalipse, nesse livro da revelação de João, qual é a igreja que Deus tem na terra. Tem muita gente que diz, é aquela que eu faço parte, cada um puxando a farinha para o seu saco, né? Cada um querendo ter a razão, e eu não acho errado não, né? Quem é que quer estar no erro? Quem é que quer estar mergulhado no engano, nos sofismas do inimigo? Eu não. Se eu souber que onde eu estou não está fazendo a vontade de Deus, eu casco fora, eu pulo fora, e você também tem que fazer o mesmo. Você não tem que ir na cabeça de um religioso, você não tem, porque você não é piolho, e piolho é que anda na cabeça dos outros. Como eu não tenho cabelo, você não vai ver piolho nenhum. Brincadeira à parte, eu quero dizer para vocês que a gente tem que ir de acordo com a palavra inspirada de Deus. A palavra de Deus está aqui para você e para mim. Então, aqui em Apocalipse 12, verso 17, já diz lá que Deus tem uma igreja, e no verso 17 fala as características desta igreja. Para você ter ideia, o apóstolo São Paulo mostra num dos seus escritos, em uma de suas cartas, que a mulher em profecia, por falar em profecia, ontem nós lemos muita profecia, ontem nós estudamos muito textos sagrados, e a gente viu aquela tabela profética. Na tabela profética, um animal em profecia representa o quê? Poder. Chifre também quer dizer em profecia reino, poder. Então, em profecia, se você pegar o capítulo 12, exatamente, de Apocalipse, você vai notar, abra comigo, não está no slide, mas é importante que você tenha a Bíblia na mão. No capítulo 12, por exemplo, verso 1, viu-se grande sinal no céu, olha a visão de João, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas, aonde? Na cabeça. Olha para mim agora. Você já viu na rua Joaquim Rodrigues, número 110, alguma mulher que está parecida com esta do capítulo 12 de Apocalipse? Alguém aqui já viu uma mulher com uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Alguém aqui viu uma mulher que está em cima de uma lua? Alguém aqui já viu nessa rua de Parada de Lucas, ou no Brasil, ou no planeta, ou no mundo, uma mulher que tem o sol como seu vestido? Eu nunca vi. Então, como eu falei para vocês, que o livro do Apocalipse é um livro quase que totalmente simbólico, né? Tem também história,
tem também literal aqui, não apenas simbologia, mas é o mínimo, né? Mas tem. Mas aqui está se referindo à profecia. E como está se referindo à profecia, essa mulher não pode ser uma mulher normal, ser humano. Essa mulher é uma representação de algo muito querido por Deus. E essa mulher aqui representa a igreja de Deus aqui na terra. Não deixa de ser o pastor, não deixa de ser você. E Deus tem essa igreja. E essa igreja tem a lua debaixo dos pés, o sol como vestido lá em cima, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Mas no capítulo 12 ainda a gente continua, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Verso 4. A sua cauda do dragão arrastava a terça parte das estrelas lá do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava grávida para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Está dando para entender mais ou menos isso aí? A mulher representa quem? A igreja. A coroa que essa mulher tem, com 12 estrelas na cabeça, representa o quê? No Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, os 12 apóstolos de Jesus. Ok? Essa mulher tinha o sol sobre si. Esse sol representa o quê? A própria Bíblia diz que é Deus como o sol da justiça. Essa lua debaixo dos pés representa o quê? Todos, olha só, isso aqui é interessante. Todos os sacrifícios, as leis cerimoniais do Antigo Testamento que representavam ou que apontavam, assim como a lua não tem luz própria e reflete a luz do sol. Quem é o sol? Deus. A lua era algo que refletia, que apontava para o sol, que apontavam para Cristo, que apontavam para a divindade. Então a lua são todos os sacrifícios, as leis de cerimônias, né, que apontavam para o próprio Cristo que morreria no Novo Testamento. E aponta para João capítulo 1, 29, que diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lua representa o Antigo e Novo Testamentos, que apontavam justamente para Cristo. Aqui está se tratando de uma profecia. Esse dragão vermelho representa quem? Satanás. Interessante que nesse mesmo capítulo 12, no verso 7, desse mesmo capítulo diz que houve guerra no céu, que Cristo e os seus anjos pelejaram contra esse dragão, e o dragão e os seus anjos também pelejaram contra Cristo e os anjos de Cristo. Mas a Bíblia diz que não se achou lugar deles, e eles foram expulsos. Para onde? Eles vieram parar onde? Aqui na terra. Olha para mim. Então nós temos uma grande guerra, uma grande controvérsia entre os poderes do bem contra os poderes do mal. Entre esses dois poderes, os poderes de Cristo, Miguel, contra os poderes de Lúcifer, o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. A mulher representa quem? O povo de Deus, a igreja de Deus, em todos os períodos, desde o Antigo Testamento até o remanescente fiel da profecia. Vale lembrar que a igreja de Deus, ela se divide em duas partes, né? A igreja de Deus se divide em duas partes. Na verdade, vou contar a terceira também. A primeira foi no Éden, né? O povo do Antigo Testamento também é a igreja de Deus verdadeira. Só que a Bíblia diz que esse povo sofreu, mas desobedeceu a Deus. O povo judeu era o povo escolhido de Deus, a gente não tem dúvidas, porque a Bíblia mostra isso. Acontece que Deus tinha planos para o povo de Israel, só que os planos de Deus para Israel eram planos condicionais, ou promessas condicionais, ou profecias condicionais, que dependiam de
condições. Se o seu povo obedecesse, continuaria na mesma rota. Se desobedecesse, Deus teria o plano B. E o plano B aconteceu no Novo Testamento. O povo judeu rejeitou o Messias, matou Cristo, e a gente sabe da história. É porque eu estou falando isso. Eu não tenho nada contra judeu, viu? O próprio Cristo era judeu. Nasceu em Belém, da Judéia. Judeu, se eu fosse falar hoje como carioca, seria judeu da gema. Então Jesus era judeu da gema, certo? Só que o seu povo, a Bíblia diz, veio para o que era os seus, mas os seus rejeitaram o Messias. Aí vocês observam as consequências desta rejeição. Aí Jesus nasce, morre, foi rejeitado, morreu, e por conta disso, Jesus estabelece o cristianismo. Estou dando um panorama geral aqui para vocês. O cristianismo surgiu através de quem? O autor? Cristo, daí cristianismo. Cristo não tem nada a ver com cruz, viu? O que tem a ver com cruz, não tem nada a ver com cruz a palavra Cristo. Cristo é do hebraico Messiah, que no grego, transliterado, transformando para nós, quer dizer Cristo. Tem nada a ver com cruz. Parece, né? É com C, mas não tem nada a ver. Então o que eu quero dizer? Mataram Jesus, Jesus veio estabelecer o cristianismo. O cristianismo então surgiu de duas facções, essas palavras assim, fortes facções. A primeira, judaísmo, a segunda, paganismo. Jesus então fundou o cristianismo dessas duas, judaísmo, paganismo. Surge o cristianismo. A igreja de Deus no Novo Testamento, cristianismo, através dos apóstolos, que tendo como seu autor o próprio Jesus de Nazaré. O dragão representa o diabo. O diabo, a primeira coisa que ele veio fazer aqui na terra foi estragar o que Deus havia elaborado com tanto amor e perfeição, né? Quando ele veio aqui, ele veio derrubar os filhos de Deus. E olha, não tem coisa pior do que mexer com os nossos filhos. Mexa comigo, mas não mexa com os nossos filhos. E o diabo mexeu com a criatura, com os filhos de Deus. E Deus sentiu muito, porque quando o diabo desceu, ele arruinou a vida dos filhos de Deus. Tentou e conseguiu derrubar Adão e Eva. Cristo ficou muito triste, melhor, com essa cena, com essa situação. Mas Cristo, ele tinha um plano, e o plano redentivo, o plano da redenção, para salvar o povo, o seu povo. Ele institui uma profecia, e a primeira profecia da Bíblia é Gênesis 3,15, quando ele diz que a serpente morderia o calcanhar da semente da mulher, e o descendente da mulher, que é Cristo, pisaria a cabeça da serpente. Quando isso aconteceu? Quando Cristo veio e morreu no nosso lugar. Quando Cristo veio e morreu no nosso lugar, ele expulsa pela segunda vez Satanás. Como assim, pastor? Ele expulsou primeiro Satanás lá na eternidade para trás, lembram? Aí Satanás veio parar aqui na terra, foi a primeira expulsão. Essa nós chamamos de expulsão física ou geográfica, teologicamente falando. Primeira expulsão. A segunda expulsão, por que a segunda expulsão? Mas ele não foi expulso totalmente? Não foi não, porque quando Cristo esteve aqui na terra, quando ele veio, ele reconheceu o príncipe deste mundo. Quem era o príncipe deste mundo, segundo Jesus? Satanás. Lembram disso? Eu não tenho nada a ver com ele. Jesus falou isso. Vem aí o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada com ele. Só que tem um detalhe. Vocês lembram quando Moisés escreveu em Midian, durante os 40 anos no deserto, o livro de Jó foi escrito por Moisés? Vocês lembram aquela conversa que teve? Lá na eternidade, teve uma reunião lá com todos os representantes de mundos que não caíram em desobediência. Ah, pastor, o senhor está dizendo que há seres em mundos não caídos? Ah, sim. E o livro de Jó é uma prova disso. Estava lá toda a representação do universo. E de repente, quem é que chega lá? O inimigo de Deus. Para representar quem?
o planeta Terra. Mas não eram nossos primeiros pais, Adão e Eva, que representavam o planeta Terra? Eram. Só que eles deram de mão beijada para o inimigo de Deus essa representatividade. Aí quando o livro de Jó foi escrito por Moisés, justamente na época que Moisés estava no deserto em Midian, durante os 40 anos, naquele período é que teve essa conversa na eternidade. Ou seja, até Cristo vir pela primeira vez a esta terra, Satanás ainda tinha acesso ao céu como representante legal, apesar de ter sequestrado o planeta Terra das mãos dos nossos primeiros pais. Ele tinha acesso ainda, apesar de ter sido expulso, física e geograficamente. Aí o que é que Cristo veio fazer aqui? Resgatar o planeta Terra, que havia sido sequestrado por Satanás. Quando Cristo lá na cruz disse assim, ó, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Cristo disse isso, o diabo é expulso segunda vez. De que forma? Moral e espiritual. Ele agora não tem mais acesso como tinha antes. Ele agora não seria mais o príncipe deste mundo como era até Jesus morrer, porque Cristo resgata com o seu próprio sangue o mundo que havia sido sequestrado por nosso inimigo. Amém? Então nós estamos sendo salvos pela graça de Cristo. Nós fomos resgatados das garras do dragão, das garras da antiga serpente, das garras do antigo miserável Lúcifer. Cristo morreu, mas Cristo deixou o seu povo, a mulher, aqui na terra, para dar seguimento, para ser uma luz entre as nações. Lembram que os judeus só pensavam que seriam salvos os judeus nativos? Pois é, Cristo mudou essa direção. Os judeus falharam. Na verdade, os judeus eram um povo exclusivo, um povo peculiar, um povo especial para como depositários da verdade, espalhar as boas novas de salvação para as outras nações. Isso se chama em teologia de missão centrípeta, que da periferia para dentro. Só que eles falharam, eles se acomodaram, eles eram preconceituosos e pensavam apenas que só os judeus nativos seriam salvos. Não, Cristo, ele determina, Cristo, ele elege alguns para a missão e todos para a salvação. Elegeu a nação de Israel para pregar o evangelho e para salvar todas as nações circunvizinhas e todas as nações do planeta. Só que falhou nisso. Aí o que é que Cristo fez? Mudou a estratégia. Aí vem agora a missão centrífuga. Eles deveriam agora sair de Jerusalém, não ficar só ali no centro, mas sair para as periferias, sair para as outras nações, até chegar em Parada de Lucas, no Rio de Janeiro. Missão centrífuga. E os discípulos precisavam até ser perseguidos, porque ainda tinham alguns que eram preconceituosos, como Pedro, por exemplo, né? Deus precisou fazer um trabalho no coração dos apóstolos, porque eles eram judeus, em sua totalidade, em sua maioria. E Deus trabalhou no coração deles para dizer o seguinte: ó, vocês precisam espalhar as boas novas. Ide, disse a Bíblia, por todo o mundo, anunciai o evangelho, pregai o evangelho, batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha, ensinem as pessoas a guardarem a palavra. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Olha só que bênção. E o povo e a igreja foi instituída por Deus para isso. Foi para essa missão centrífuga, foi para sair de Jerusalém, ir para Samaria, ir para a Judéia, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos.
ir para a América do Sul, ir para a África, ir para todo o mundo, em todas as nações, testemunhando do Evangelho que salva. Esse remanescente, agora, nós, da profecia do capítulo 12 de Apocalipse, seria a terceira parte da igreja de Deus na terra. A primeira, Israel antigo. A segunda, os apóstolos. A terceira, o remanescente fiel, o restante de que fala o Apocalipse 12, verso 17. Esse remanescente, o restante da sua descendência, seria responsável para dar seguimento à pregação que começou lá no Antigo Testamento. E esse termo aí, remanescente, se refere ao povo de Deus, a sua igreja no tempo do fim, que permanece fiel a Deus e a sua palavra, que é a verdade. A igreja de Deus, ela passou por muitas fases. Eu falo, a igreja verdadeira de Deus passou por muitas fases, e em cada época Deus confiou ao seu povo uma verdade especial que se opõe diretamente aos desejos e propósitos do coração humano. Então, o povo de Deus não poderia se dar ao luxo de ser preconceituoso, não poderia se dar ao luxo de ser egoísta, porque o povo de Deus precisa salvar, e o cristão que entra nesta casa, é batizado neste tanque, ele tem que sair daquele tanque como missionário, como diz o livro Serviço Cristão, página 253, se não me falha a memória. Nasce no reino de Deus como missionário. O cristão que não nasce no reino de Deus para pregar o evangelho, está faltando alguma coisa na vida desse crente. Sabe por que eu digo isso? Porque a missão faz parte da salvação, irmãos. Existe um processo da salvação. Eu não estou dizendo que para eu me salvar eu preciso pregar o evangelho, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que quando eu sou salvo, eu prego o evangelho. Porque faz bem para mim. Olha, quer ver uma coisa? Você está decepcionado? Você está deprimido? Está estressado? Está com ansiedade? Sabe um remédio bom para você? Vai visitar um hospital. Olha que remédio maravilhoso. Vai num asilo, vê os velhinhos, as velhinhas. Vai em alguma ONG. Dá presente para as pessoas. Não se esquece de mim. Isso faz bem mais para quem doa do que para quem recebe. Você sabia disso? Isso faz parte da missão. A missão faz parte da cura e da salvação de quem está no trabalho missionário. Por isso que é impossível alguém que conhece a Cristo ser egoísta e ficar para si o que Ele deu para você. Então, meu irmão, isso é remanescente, e o objetivo desta verdade especial é manter a igreja de Deus, o seu povo, separado do mundo, onde sua fé, querida irmão, querida irmã, onde sua fé, sua crença, ou mesmo sua igreja está te levando. Eu falo para muitas religiões, porque eu estou falando também, não é somente para a igreja adventista, sede do distrito de Parada de Lucas aqui no Rio de Janeiro. Eu estou falando para muita gente que está sendo filmado, está sendo gravado, e eu falo para muita gente, eu falo para você, talvez que esteja aí em cima do muro, né? Eu falo para você que está em cima do muro, falando para alguém aqui no presencial e alguém lá no virtual, na igreja presencial e na igreja virtual, na igreja visível e na igreja invisível. Eu falo para você, onde é que sua igreja, a qual você pertence, está te levando? O caminho que você tem trilhado te levará para o reino de Deus ou está te levando para o reino dos homens? Irmãos, Provérbios 14, eu li ontem com vocês, verso 12, o próprio Salomão sábio disse assim, há caminho que ao ser humano parece direito, né? Mas o fim dele é o caminho talvez para você, o seu caminho que você está trilhando seja o caminho da vida eterna, para você, mas o que vale não é a sua opinião, o que vale é a opinião da palavra inspirada de Deus. Eu pergunto, pastor, se só existe uma Bíblia, é verdade, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, por que há mais de 50 mil religiões cristãs, onde encontramos apenas uma palavra só? Aí é que está o detalhe, meu irmão, minha irmã,
o campo das argumentações é muito vasto. Já viu aquela história que cada cabeça é um mundo? Cada um pensa de uma forma diferente. Quer saber? Eu sei o que vai sair da minha boca agora. Eu só não sei o que você vai ouvir. Porque cada um tem uma cabeça diferente. Veio de pessoas, de famílias diferentes, de nações diferentes. Mas aí é que está o bonito de tudo isso. Quando Deus voltar com poder e majestade, Ele vai nos levar para morar com Ele para sempre, ok? Amém? Quantos querem ir morar com Deus para sempre? Ok. Só que toda a humanidade que será salva, todos que serão salvos, não são da mesma cor, porque Deus gosta de variedade, de diversidade. Porque tem gente que diz assim, eu acho que lá no céu eu não vou ser preto. Interessante, o preto tem mais preconceito do que o branco. Aí o branco também diz assim, não, tem branco que não é preconceito ao ponto de até dizer que gostaria de ser preto. Então tem gente que tem essa, sabe, essa bobeira de dizer que fulano de tal é inferior porque fulano de tal é de outra nacionalidade, é de outra cor. O amor de Cristo perpassa a cor da pele, meu irmão. Lá no céu, você poderá até ter uma surpresa. Eu acho que você até nem vai chegar lá, se continuar assim, com esse preconceito exacerbado, famigerado do inferno. Quando chegar lá, não sei se você vai chegar, eu espero que você chegue, porque eu vou chegar. Olha que presunção. Não, isso é fé, porque eu quero ir com você também. Mas se você for preconceituoso, já imagina você chegando na nova terra e ver um negão lá, pretão, com os dentes brancos, que brilham com a luz do sol da justiça. Que glória a Deus a gente vai ter. Gente, não pensa que você vai ser dessa cor, não, irmão. Você vai ser de uma cor, sabe? Uma cor, eu não sei como é que vai ser lá. Eu sei que a gente vai ter uma cor de saúde, de saudável, perfeito. Não vai existir mais segregação, não vai existir mais preconceito, não vai existir mais racismo, não vai existir mais pecado, nem pecadores. E eu vou terminar com isso aí, ó. A igreja verdadeira tem duas características. Primeiro, ela tem dentro do seu bojo doutrinário os mandamentos de Deus, e também tem o espírito da profecia. São as duas características mencionadas no primeiro slide que eu mostrei para vocês, de Apocalipse 12, verso 17. E além disso, para lhe ajudar em sua busca por respostas, eu vou apresentar agora essas 5 grandes verdades. Se a igreja a qual você pertence, você está me assistindo hoje ou aqui no presencial, não tem essas 5 verdades completas, essa igreja não é a igreja da profecia bíblica, não é a igreja remanescente fiel. Simples assim. A primeira grande verdade que a gente tem que saber é o que está registrado em Jeremias 10, 10. A primeira verdade grande. Lá em Jeremias 10, verso 10, diz que Deus é a verdade. Deus é a verdade. Você adora esse Deus verdadeiro? Você ama esse Deus verdadeiro? Você crê nesse Deus que é verdade? Você acredita nisso? Então você está correto. Continue firme na sua crença. A segunda grande verdade que eu tenho que mostrar para vocês já sabem, eu estou chovendo no molhado, mas talvez algumas pessoas que me assistem, e até algumas que estão aqui também adorando a Deus comigo presencialmente, não saibam dessas 5 grandes verdades. A segunda verdade é que em João capítulo 14, verso 6, que diz assim, ó, Cristo falou isso, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Então, a segunda verdade grande que a gente não pode esquecer é que Jesus Cristo é a verdade. Ou seja, quem não crer em Jesus não pode ser salvo,
e não pode estar na igreja que ensina a verdade. Quem não crê em Cristo é complicado ter vida eterna, porque a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Uma das grandes 5 verdades, e a segunda é que você deve acreditar que Jesus Cristo é a verdade. Se você crê que Jesus é a verdade, você está na igreja correta, que guarda Jesus no seu coração como a própria verdade. A terceira verdade grande que eu aponto para vocês, no capítulo 1 de João, 1 João capítulo 5, verso 6, diz que o Espírito Santo é a verdade. Um detalhe: quem não crê no Espírito Santo como é a verdade de Deus, linda como Cristo e como o Pai, não pode ser salvo. Sabe por quê? Vocês lembram que existem alguns passos que a gente comete, que a gente não pode cometer, claro, para o pecado imperdoável. Tem um pecado que Deus não pode perdoar. Qual é? Será que existe algum pecado, pastor, que Deus não possa perdoar? Será que existe? E Deus não tem então, se Ele é tão poderoso, por que Ele não pode perdoar esse pecado? Não é que Ele não tenha poder para perdoar. O Espírito Santo é Deus. Ele faz parte do triunvirato do bem, do trio celestial, a divindade composta por 3 pessoas. É verdade que o apóstolo Paulo em Efésios diz que só existe um só Deus. É verdade. O que ele está querendo dizer? Ele está falando não uma só pessoa, ele está falando em uma unidade composta de Deus. Ele não está falando de uma unidade simples. Ou seja, quando você vai no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, verso 1, precisamente, um dos livros primeiros de Moisés, ele diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra aqui, Deus, não está no singular. Lembre-se disso. Quem estuda hebraico, ou não precisa ser PhD ou doutor em hebraico, ou professor, mestre em hebraico, simplesmente o principiante estudante de hebraico sabe que no hebraico, por exemplo, no português, na nossa língua aqui, brasileira, nós temos o singular e temos o plural. Concordam comigo? Singular, plural. Só que no hebraico é diferente. No hebraico, além de ter singular, um, além de ter plural, tem o dual. Gostaram? É mais ou menos por aí. Singular, um. Dual, 2. E plural, 3. Onde eu quero chegar? Essa palavra aqui no hebraico, Elohim. Aqui, ó. Bereshit bara Elohim. Eu falei, no princípio criou Deus. Bereshit, princípio. Bará é o verbo criar. Esse verbo bará, ele é exclusividade de Deus. Quando um homem faz alguma coisa, que o homem cria, né? O homem faz um banco, o homem faz um computador, o homem faz isso. Ele não, no hebraico, não é bará, é yatzá, certo? Bará é exclusividade, verbo criar para Deus. Então, Bereshit, no princípio, no início, bará, criou Deus. Esse Deus aqui está no plural, ou seja, não está no singular e nem está no dual, está no plural. A palavra, o sufixo im, Elohim, quer dizer que aquela palavra está no plural, não no singular e não no dual. Capite? Quando a gente ouve o judeu dizer, a própria Bíblia diz isso: atenção, povo de Deus, só o Senhor é Deus, o Senhor Deus é o único. Para o judeu monoteísta absoluto, só existe um Deus, pessoa, unidade simples. Deu para entender? Ou seja, um Deus, uma pessoa. É por isso que o monoteísta absoluto não admite ter mais de uma pessoa na divindade. A divindade é só uma pessoa.
Muitas pessoas nos acusam de sermos politeístas, porque acreditamos em 3 pessoas. Nós não acreditamos em 3 deuses, nós acreditamos em um Deus em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu passo a semana toda falando sobre isso e a gente não tem teólogo no planeta que vai explicar, esgotar o assunto. Sabe por quê? Porque a Trindade é um mistério, assim como a encarnação de Jesus Cristo. O que a gente acredita é o seguinte, é que aqui está no plural, e que aqui está mais de uma pessoa criando. O que a gente acredita é que o capítulo 1, por exemplo, desse mesmo livro de Gênesis, verso 26, e Deus, 26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Não está no singular, nem está no dual, está no plural. Então, o resto fica para os especuladores. Eu não entro nesse campo de especulação, porque é perigoso. Mas eu acredito que existem 3 pessoas distintas, e cada uma tem a sua funcionalidade, e nenhuma é maior do que a outra. É assim que nós acreditamos: Pai, Filho e Espírito Santo. Aí Jesus, no Novo Testamento, diz que aquele que pecar contra o Filho tem perdão, contra o Pai tem perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem. Ué, quer dizer que Cristo está dizendo que o Espírito Santo é superior a Ele e superior ao Pai? Não, irmãos, não é isso. É isso que muitos teólogos querem propor, que a gente coloque um em evidência em detrimento do outro, está entendendo? Então a gente não pode fazer isso, porque os 3 são iguais. A única coisa diferente deles 3 é a sua funcionalidade, mas os 3 são iguais. Então me explica por que para o Espírito Santo não tem perdão e para os outros tem. Me explico. É o seguinte: quando ele disse que não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo, terceira pessoa, não quer dizer que porque está por último é menos importante, viu? Só questão didática. Quando ele diz que é pecado contra a terceira pessoa da divindade, é pecado imperdoável contra ele, é que ele está dizendo o seguinte, que o último recurso do céu para salvar o pecador, para salvar a humanidade, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi enviado para representar o Pai e o Filho. O Espírito Santo, a própria Bíblia diz, é o Paracletos, é o nosso advogado, é o nosso consolador, é o outro, o alós, e não o heteros, 2 palavras para outro, né, no hebraico, no grego, é alós e heteros. Alós é da mesma essência, heteros é de outra essência. Então, quando Cristo disse, eu enviarei o alós, ele está dizendo o seguinte, eu estou enviando o meu colega de ministério, igual a mim, para convencer vocês do pecado. Se eu não for, ele não desce. Quem é que está hoje aqui representando legalmente o céu? O Espírito Santo, o vigário de Cristo, não é o Papa. O vigário de Cristo aqui na terra é o Espírito Santo da promessa. Sem o Espírito Santo, ninguém vai ser salvo. Quando eu, como ministro do Evangelho, levanto a minha mão e batizo como batizei o Lucas e os demais, sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu poderia dizer em nome de Jesus, qual é o problema? Eu poderia dizer em nome do Espírito Santo, não tem problema. Poderia dizer também em nome do Deus Pai, não tem problema. Quando eu invoco um da Santíssima Trindade, eu estou invocando todo o céu à minha disposição para me salvar. Para com isso, tem gente que fica trinitariano, 2, 1, a brincadeira, não entende, tem que amar a Deus, e Deus é amar os três pessoas distintas. E se você não crê que o Espírito Santo é Deus, não crê que o Espírito Santo é uma pessoa, não crê que o Espírito Santo é a verdade, você está errado e você não vai ser salvo, porque é o Espírito Santo que representa o céu hoje, aqui na terra. Quarta verdade grande que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está registrado em João capítulo 17, e vamos para o fim, né? Verso 17, a Bíblia diz assim, ó: santifica-os na verdade,
A tua palavra é a verdade. Davi disse assim: guardo a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Gente, jovem, qual é o segredo para não pecar contra Deus? Idoso, velho, todo mundo no mesmo pacote. Qual é o segredo para não pecar contra Deus? Guardar a palavra de Deus no coração. Por quê? Santifica-os na palavra. É verdade. A palavra de Deus é a verdade. Eu quase ia para a quinta, né? A quinta verdade, que agora vou. Mas antes, não posso fazer diferente. Se você não acredita que a palavra de Deus é a verdade, você não vai ser salvo. E a sua igreja que você pertence, não crê que a palavra de Deus é a sua guia de fé e prática, a sua igreja está fora da verdade, não tem a verdade. Última, Salmo 119, 151. O que é que diz lá sobre a lei de Deus? Vamos lá? Salmo 119, eu sei de qual, mas eu quero ler esse texto para vocês, que esse texto ele nos motiva, sabe? Salmo 119, verso 119, Salmo 119, leia comigo o 142, diz lá, ó: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. 151 diz o quê? Tu estás perto, Senhor, isso aí, e todos os teus mandamentos são... É porque tem alguns atrevidos que dizem assim: a lei de Deus é a verdade, mas os mandamentos não. Entendeu? O verso 142 diz que a tua lei é a própria verdade. O verso 151 diz que todos os teus mandamentos, Senhor, são a verdade. E aí? A lei de Deus acabou? Jesus falou: não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Cumprir é cumprir, cumprir é cumprir. Abrogar é abrogar. Cancelar é cancelar. Jesus não veio morrer para acabar com a sua lei, irmãos. Jesus não veio morrer para anular com seus mandamentos, irmãos, como alguns preferem dizer. Jesus veio morrer para limpar o pecador do seu pecado. Jesus veio morrer para salvar a humanidade. E por isso que ele pagou o caro preço da vida eterna. Ele veio para o que era o seu, mas o seu o rejeitou, é verdade. Só que tem um detalhe. E tem gente que diz: não, mas ele pagou o preço. A salvação é de graça. É de graça. Mas custou tudo para quem ofereceu e absolutamente nada para quem recebeu. E aí? Como é que está o seu coração? A igreja verdadeira carrega essas características de obedecer a Deus, aos seus mandamentos. Ela representa a igreja de Deus remanescente. Apocalipse 17 já é uma contrafação desta igreja do capítulo 12. Representa a igreja que não é de Deus. Olha só, aí você está vendo no gráfico, né? No slide, a igreja de Deus do Apocalipse 12, que é a verdadeira, e a igreja que não é de Deus do Apocalipse 17. Está errado, esse vermelho aí é 17, viu? Está errado, o amarelo é o primeiro lá. A sua esquerda é a igreja que não é de Deus. A sua direita é a igreja que é de Deus. Então, a igreja de Deus é representada por uma virgem, de Apocalipse, capítulo 12. Já a igreja que não é de Deus é representada por uma mulher devassa, uma meretriz, uma prostituta que adultera a verdade de Deus. A igreja de Deus, ela tem pureza, ela é simples e ela tem singeleza. Já a igreja que não é de Deus tem luxúria, avareza, extravagância e ostentação. A igreja de Deus, foi alvo de perseguição e também é perseguida. Já a igreja que não é de Deus, ela é cruel, perseguidora dos fiéis e massacrou milhões de cristãos naquele período que eu falei ontem. Por isso que eu não chovi no molhado hoje de 1260 anos. A igreja de Deus, ela é fiel observadora dos mandamentos de Deus, enquanto que a igreja que não é de Deus é infiel, inimiga da santa lei de Deus. A igreja de Deus crê em toda a Bíblia.
toda escritura, desde os tempos da reforma, tota escritura e como é? Sola escritura. Total escritura e somente as escrituras. Ela crê em toda a Bíblia. Já a igreja que não é de Deus, ela crê nas tradições, nos costumes, nos mandamentos dos homens. E terminando, a igreja de Deus na terra verdadeira, ela permanece fiel à aliança com Deus e à doutrina dos apóstolos. Já a igreja que não é de Deus, ela faz aliança com os governantes para ter autoridade, poder e influência. Quando a política se mistura com a religião, olha que a gente não tem boas lembranças. E ainda tem crente que se mete em política. Vou dar um recado para vocês. A igreja adventista do sétimo dia, eu estou falando em nome da igreja, e eu sei o que eu estou falando, está sendo filmado, está sendo gravado. Eu não vou falar besteira. A igreja adventista do sétimo dia, ela não é apolítica. Ela é apartidária. Ela não se filia, como muitas igrejas evangélicas aí, pede voto, faz campanha, etc e tal. E às vezes a gente precisa, da ajuda dos políticos, até porque a gente não é apolítico. E a gente precisa porque eles representam o povo na política. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Só que aí, a gente não pode deixar que a política tome conta do princípio bíblico. A irmã Ellen White, já falecida, ela deixou muito claro sobre alguns textos sobre a política. Quero só compartilhar com vocês a ideia do pensamento. Quando a gente for votar em alguém, a gente tem que votar em pessoas que se aproximem dos princípios exarados da palavra de Deus. Ela também diz que o crente não deveria usar este púlpito para falar de política. E ela também diz que, além disso, além desse púlpito lá fora, o crente não deveria tomar tempo com assuntos da área da política. Está dado o recado. A igreja não é apolítica, a igreja é apartidária e a igreja não se envolve com essas coisas. A igreja tem uma missão aqui na terra, é salvar e é salvar. A igreja de Deus na terra é linda, é maravilhosa. Através da história, Deus sempre teve um povo, um movimento, uma igreja que fosse comprometida com a verdade de sua palavra, a própria palavra. Esse é o último slide. Querido irmão, querida irmã, está na hora de ouvir, a voz de Deus, a palavra de Deus bem clara. Você está sendo chamado, você está sendo chamada a se retirar do engano, do erro, da mentira, da confusão religiosa que este mundo tem oferecido e está vivendo. O Apocalipse chama isso de confusão, a confusão religiosa. As igrejas que não são de Deus, como vocês viram, Babilônia. E lá tem um recado para cada um de nós. Apesar de Apocalipse 14, 8, 17 e 5 e 18, 2, que deixa este assunto bem claro, mas no versículo 4 do capítulo 18 do livro de Apocalipse, encontramos um apelo, apelo veemente ao coração das ovelhas que ainda não estão no aprisco verdadeiro, das ovelhas que não estão no rebanho do Senhor Jesus, através de seus mensageiros, gritando desesperadamente com potente voz, e dizem assim lá em Apocalipse 18, 4, meu povo, saia dela, meu povo, saia dela. Você gostaria de se unir à igreja verdadeira, que cumpre os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus? Eu quero dizer uma coisa para vocês, e eu não tenho dúvidas, a igreja verdadeira de Deus aqui na terra se chama Adventista do sétimo dia. Disso eu não tenho dúvida, mas eu sei de uma coisa, que a igreja de Deus na terra, verdadeira, é muito mais que a igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia hoje tem mais de 22 milhões no mundo, e estamos em um mundo com mais de 8 bilhões de habitantes. É muito desafiador,
Isso quer dizer o seguinte: de acordo com Apocalipse 18, tem gente de Deus muito mais lá fora do que aqui dentro. Então não julgue as pessoas, procure as pessoas, salve as pessoas, não seja interesseiro, não seja egoísta, nem preconceituoso. Mas eu repito a frase: a igreja, eu não tenho dúvidas, de Deus verdadeiro, remanescente fiel, é a igreja adventista do sétimo dia, porque tem verdades ímpares, especiais, contidas na palavra de Deus. Agora, a igreja de Deus verdadeira na terra é muito mais que a igreja adventista do sétimo dia, porque a igreja de Deus subdivide-se em duas partes: a visível e a invisível, e a maior delas é a invisível. Tomou sua decisão? Quer se entregar a Jesus? Você crê nessas verdades? Eu creio, eu acredito que Jesus morreu por mim na cruz, eu acredito que Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu acredito, eu creio. E enquanto você ouve essa linda música, reflita na imagem, reflita na letra, reflita na melodia, porque eu creio. Entregue sua vida a Cristo e faça parte, se é que ainda não está fazendo, da igreja verdadeira de Jesus. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei, quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou. Junto à cruz quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus